minha segunda vez na ayahuasca. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E eu fui há poucos dias participar da minha segunda experiência dentro do ritual xamânico, né, consagrando a ayahuasca, que é uma força incrivelmente poderosa e é um mergulho muito interno dentro da sua própria consciência. E eu tenho sentido muita vontade de compartilhar sobre esse assunto, né? Eu não trabalho, né? Eu não tô ali no centro xamânico, não participo do preparo. É a minha experiência como uma pessoa que fez a consagração, né? Que os ensinamentos que eu tive, aquilo que eu aprendi nas minhas duas experiências. A primeira vez que eu fui foi há cerca de 3 anos atrás. E a segunda vez foi há poucos dias. Então, é uma experiência bem recente e esses ensinamentos, eles estão muito ativos em mim ainda. E foi muito diferente, né, as duas experiências. Tanto na minha experiência durante a consagração, nos efeitos, em tudo que eu vi, mas também no meu pós-ayahuasca, né, nos dias que se seguiram ali, em como essa energia continuou trabalhando no meu corpo. E é um assunto muito, muito bonito. E eu quero contar a minha visão, né, como uma pessoa que foi buscar essa ferramenta de cura e de autoconhecimento. E eu tenho muita vontade de compartilhar, porque quando eu tive vontade de consagrar a ayahuasca pela primeira vez, né, quando eu ouvi falar, me despertou interesse, porque eu tenho muito forte em mim essa busca espiritual, essa vontade de aprender, essa vontade de conhecer. E eu olho para o nosso mundo, eu olho para a minha realidade e eu sei que existe muito mais do que isso, né? Eu sei que é muito além do que a gente pode imaginar. E então eu sempre busquei. E quando eu ouvi falar na ayahuasca, né, no ritual xamânico, eu tive muita vontade, mas eu tive muito medo. E quando você começa a pesquisar sobre rituais que elevam a consciência, que de alguma forma fazem você... Não é um estado esotérico, né? Não é um estado assim que você fica inconsciente. E acho que esse é o primeiro tabu ali que quebrou em mim, né? Porque eu tinha muito medo de ir para ayahuasca e perder minha consciência e me entregar na força, né? Não ter controle sobre o meu corpo, ou sobre as minhas emoções, ou sobre aquilo que eu estava vendo. E é muito diferente disso, né? Você fica totalmente presente, você fica totalmente consciente, né? Claro, você precisa baixar a tua resistência, baixar teu ego, né? Tirar o volume da tua mente, para que você consiga ouvir a medicina e ser curado por ela. Mas é um mergulho totalmente interno, sabe? Você vai para dentro de si mesmo. E outra coisa que eu tinha muito medo era do que eu ia ver na ayahuasca, né? Então, eu sabia ali, pelo que eu pesquisei, que você vai estar vendo a sua própria consciência, você vai estar mergulhando dentro de si mesmo. E eu sabia que existiam coisas dentro de mim, né? Alguns traumas, algumas coisas que aconteceram, alguns eventos, que eu tinha medo de encarar aquilo. Então, se você está buscando também, né, de repente consagrar a medicina, é importante que você tenha autoconsciência e autorresponsabilidade também. E não vá lá só por curioso, né, só pra ver como é que é, pra ver o que dá. Porque a chance de você ter uma experiência ruim é muito grande. Então, você tem que ter a consciência de que é uma ferramenta de cura, de que é uma medicina poderosíssima. Gente, é uma força, assim... É inexplicável, é uma força muito poderosa, mas também é uma força muito amorosa. Então, quando você vai consagrar, você pode estar indo através, né, de buscar alguma cura, né, de repente, até mesmo uma cura física, né, você tem algum problema de saúde, você quer, de repente, que a medicina te ajude a tratar aquilo, ou alguma questão, né, espiritual, alguma questão psicológica, enfim. Cada um sabe da sua intenção. Então, até mesmo nessa última cerimônia que eu participei, né, um dos padrinhos da casa, que eles chamam, né, do Instituto Xamânico, que são as pessoas que ministram a medicina, que orientam, né, as pessoas que estão ali consagrando, uma das coisas que ele falou foi exatamente isso. De repente você vai procurar ayahuasca para você tratar uma cura, por exemplo, uma dor na coluna. Ok, a medicina pode te ajudar. Só que quando você for, né, quando você entrar na força, a ayahuasca, né, a força, ela vai tratar a raiz. Então, ela vai lá na raiz da tua dor. Por que essa dor tá lá? Da onde que veio? É uma dor física, de algum trauma físico que você sofreu agora ou na infância? É alguma questão psicológica? É alguma questão emocional que tá travando e de repente tá resultando ali naquela dor?
É uma emoção que você reprimiu? É alguma coisa de vidas passadas que você está carregando de algum outro fractal teu de alma, alguma vida passada que de repente você, né, veio com aquilo da sua jornada? É alguma coisa da sua linhagem familiar, né, que você está carregando ali, algum problema da sua família? Então, a ayahuasca, ela vai lá na raiz. E é isso que você precisa entender, assim, que a força, ela vai tratar. Com certeza você vai ser curado, só que você tem que estar pronto para você encarar o que vai vir disso. É a mesma coisa quando você vai limpar a tua casa. Você começa a limpar, começa a levantar poeira, começa a aparecer a sujeira. Então, quando você está passando por um processo de cura, por um processo de busca como esse, né, que é tão poderoso, você pode sim se encontrar com várias coisas que você a vida inteira tentou negar, né, tentou esquecer. Só que não é negando que você cura e não é negando que você segue em frente. Então, é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa, porque ela vai te mostrar o que tá na tua consciência. No meu caso, né, às vezes em que eu fui consagrar ayahuasca, foi sempre buscando por respostas, né? Então, a minha jornada espiritual, eu sempre tentei muito me conectar com a minha centelha divina, tentei muito pedir essa proteção, pedir essa conexão, peço para ouvir, né? Tô buscando realmente transcender, né? Transcender a matéria e despertar, né? Mas buscando estar mais consciente, estar mais presente, né? Realmente tirar o poder da minha mente sobre mim, tirar esses padrões, né? Esse programa automático que roda e colocar nele o meu programa consciente, né? A presença. E várias vezes durante a minha jornada eu sempre perguntava assim, mas por quê? Da onde veio? O que é isso? Quem sou eu? Né? Muitas perguntas assim, nesse sentido assim, mais filosófico, assim. E as 2 vezes em que eu fui consagrar a ayahuasca, antes de tomar o chá, eles pedem, né, que você coloque uma intenção. E a minha intenção, né, eu direcionava para algumas coisas que eu queria responder. Só que a força, a ayahuasca, é uma medicina muito poderosa, mas ela também é consciente. Então, ela sabe o que você precisa curar. Ela sabe o que está dentro do seu coração. Então, mesmo que você não pergunte nada, aquilo ela vai te mostrando, sabe? E teve uma diferença, assim, muito grande nas minhas 2 experiências. Então, assim, uma das diferenças é que eu tava, assim, com o meu campo muito aberto, muito aberto. E nas 2 experiências eu tomei a mesma quantidade de chá. Então, como eu não sabia muito bem como meu corpo ia reagir, eu acabei não tomando uma dose muito grande. Mas, na primeira vez, assim, eu fui realmente imersa, assim. A força, assim, ela tirou todos os véus da minha consciência e eu fiquei no vazio. No vazio, assim, no ponto zero, né, da criação. Quem escuta meditações, quem pratica, já deve ter ouvido falar do ponto zero, que é o ponto original da consciência, né? Quando a gente tá com a nossa consciência limpa, sem os padrões, sem as coisas que a nossa mente coloca lá. E na minha primeira experiência, eu tenho uma sequência bem grande de vídeos já contando toda a minha experiência e foi, assim, muito diferente, porque pra mim foi uma experiência muito forte, assim. Foi muito boa, foi, assim, transformadora, assim. Foi uma experiência muito positiva, muito boa, mas foi muito forte, né? Eu realmente senti muito, assim, e, claro, sempre ancorada pela minha centelha divina. Então, quando você acessa a tua consciência, você acessa esse portal de energia, e é energia, gente, você sente a energia, você vê, né, algumas formas ali. Eu via bastante formas geométricas, assim, né, da geometria sagrada. E, enfim, né, é muito difícil contar todos os detalhes em um vídeo curto, assim. Então, esse vídeo aqui eu quero destinar ele a contar a principal diferença que eu vi entre as minhas 2 experiências. Então, pra mim, a primeira foi muito forte e eu estava vendo tudo em primeira pessoa. Então, de repente vinha alguma questão na minha cabeça, alguma pessoa, aquela imagem, né, aquela cena se resolvia. Eu via como se fossem telões, assim. Então, eu tava no vazio, no escuro, e de repente aparecia aqui, uma tela onde eu tava vendo um evento passado, aqui uma tela onde eu vi o meu evento futuro. Então, várias telas, assim, que iam se formando e eu ia resolvendo as questões que eu tava trabalhando ali com a força. Na minha segunda experiência foi bem diferente.
Talvez por eu já estar com essa expectativa de como eu achei que seria, mas também como tinha sido uma experiência bem intensa pra mim. Mas assim, quando eu digo que foi uma experiência intensa, não foi uma experiência de sofrimento, não foi dolorosa, não foi difícil, não foi nada disso. Foi incrivelmente maravilhoso. Tanto que eu queria muito voltar a ter aquele mesmo estado de consciência que eu tive na minha primeira experiência. Mas a diferença é que na primeira, eu não tinha meu bebê ainda, eu não tinha filho. E então assim, eu pude ir lá, eu fui, né, com toda a calma do mundo, eu tive todo o tempo do mundo pra esperar a energia trabalhar em mim. Eu não tinha hora pra voltar pra casa, então a energia pôde trabalhar, eu cheguei em casa, já era noite e tudo mais. Na minha segunda experiência agora, quando eu fui consagrar, então eu tinha essa questão que eu tinha medo de levar muito tempo a energia trabalhando em mim e eu acabar demorando pra chegar em casa, enfim, algumas questões assim que, olhando agora, não eram tão importantes, né? Mas quando eu tava indo lá, então, eu tinha medo, assim, da energia ser muito forte, tinha medo, e assim também. A minha primeira experiência foi extremamente positiva, foi muito boa. E eu já vi muitas pessoas, muitos relatos de pessoas falando, até por isso que eu quero compartilhar o meu, sabe? Porque às vezes a gente escuta um relato e a gente se apega nele. Então eu havia ouvido, né, alguns relatos de pessoas que foram uma vez e a experiência foi maravilhosa, e na segunda vez elas tiveram muita peia. A peia que eles dizem é como se fosse um processo de catarse muito grande, muita limpeza, onde você acaba tendo que encarar muitas coisas que você não quer ver, então você fica com resistência, o processo fica difícil. O processo de limpeza, né, pode ser, por exemplo, muito vômito, você sentir alguma dor física na hora, mas assim, é tudo processo de cura, gente, sabe? Não se assustem, não se escandalizem, sabe, com nada disso. Ai, nossa, eu vomitei um monte. Você vomita, você tá limpando, você tá tirando do teu corpo aquilo que não serve mais. Então é um processo muito natural. Na minha primeira experiência, que foi muito positiva, eu vomitei, me deu enjoo, me deu aquela mal-estar ali durante um tempo. Mas assim, nada demais, gente, você entende que é um processo de limpeza, né? Chorei bastante, tem gente que chora muito, né? Nas 2 vezes eu chorei bastante, mas chorei porque eu tava inundada por um sentimento de gratidão, por um sentimento de amor, porque eu via as coisas se resolvendo, né? Questões familiares, questões com pessoas que eu gosto ali se resolvendo ali, via que aquilo estava sendo curado, então aquilo é emocionante. Você sente o amor de Deus por você, você sente o amor da força por você. Então, é tudo experiência de limpeza, sabe? É experiência muito bom. E aí, na minha segunda experiência, né? Então, eu pedia, né? Até antes mesmo de ir pra Ayahuasca, porque assim, é como se a força chamasse, né? Digamos assim que a força me chama. Então, durante muitos meses eu tinha vontade de ir participar do ritual, né? Eu via lá que o Instituto Xamânico, quando eu frequento, eles compartilhavam, nesse final de semana vai ter, nesse final de semana vai ter e tal. E nunca dava certo de eu participar, né? Pela questão de agenda mesmo, ou alguns rituais, eles são noturnos, né? Então, o pessoal, ele passa a noite lá, né, no instituto. Pra mim, eu já não tenho como, porque eu tenho meu bebê pequeno e tal. Então, nunca dava certo de eu ir. Mas eu pensava, quando eu for, eu vou perguntar isso, isso e aquilo. Quando eu for, eu vou pedir pra força que seja uma experiência leve, na medida do que eu aguente. Isso era uma coisa assim, que toda vez que eu pensava que eu queria ir lá, toda vez que me dava vontade de ir lá, eu pensava assim, quando eu for, eu vou pedir pra ser leve. Quando eu for, eu vou pedir pra ser leve. Isso era uma coisa que sempre vinha na minha mente. Porque eu não queria que fosse uma experiência tão demorada quanto foi a primeira vez. Então, isso já falando agora da minha segunda experiência, né? E aí, quando eu cheguei lá no final de semana, né, a gente foi lá, fez a preparação, fez a respiração, né? E antes da gente consagrar a Ayahuasca, eles sempre fazem a oração do Pai Nosso e de uma Ave Maria. E aí você coloca a tua intenção, né? O que que você, consciência, quer trabalhar ali na força. E aí, o que eu pedi? Eu quero que a minha experiência seja leve, quero que seja uma experiência boa e quero resolver isso e aquilo. Beleza. Tomei, né, a Ayahuasca, né? Tomei o chá. E esperei, né? Porque na minha primeira vez em que eu tomei, eu tava com o meu campo energético tava muito aberto. Então, eu tomei
em menos assim de 5 minutos eu já senti a força, já veio e já foi uma experiência bem intensa e bem forte desde os primeiros minutos, assim. E foi muito bom, muito, muito bom. E aí na segunda vez eu tomei o chá e esperei, e esperei, e esperei. Parece que a força não tava vindo naquela intensidade. E aí eu pensei, nossa, eu acho que eu vou pedir mais uma dose, eu vou pedir mais um pouco, né? Porque parece que não tá trabalhando e tal e tal. Então, assim, a nossa mente já começa a sabotar ali, né? E aí fui me concentrando nas músicas, né? Porque todo ritual ele é guiado pelas músicas, né? Cada ritual tem uma sequência de músicas ali que os padrinhos da casa escolhem, com uma intenção, né? Cada ritual tem cada instituto tem o seu jeito de fazer, enfim. E aí eu fui me concentrando nas músicas e tudo. E aí quando eu parei, eu pensei, não, vou confiar, né? Vou confiar na força. E aí eu fiquei, né, em silêncio meditativo, assim, ouvindo as músicas. E aí começaram a aparecer cenas, né? As cenas, né? Algumas imagens. E aí eu ancorei muito Jesus Cristo, né? Foi a força que me ancorou muito nessa minha experiência. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver, né, o trabalho de cura, tudo aquilo que eu tava perguntando, aquilo que estava sendo trabalhado em mim, ele começou a aparecer como se fosse por baixo de um pano. Então era como se tivesse um véu, um pano assim, bem transparente, assim, bem fino, mas era um véu que estava cobrindo toda aquela cena. Então eu tava aqui, tava vendo o véu e a cena se desenrolando aqui embaixo, como se tivesse o véu por cima das cenas, né, do que estava acontecendo. E aí eu entendi que eu pedi para ser leve. E a força da ayahuasca, a força que eu chamo, né? Eu chamo de força, mas a medicina da ayahuasca é uma medicina consciente e é extremamente amorosa. É uma força muito amorosa. Então, como eu pedi para ser leve, eu tava com medo de ver uma coisa ruim, ou de não gostar, ou de ser muito intenso, o que ela fez? Ela não tirou o último véu. Digamos assim, ela não abriu todos os véus da minha consciência. Então eu tava vendo, mas eu tava vendo ali por baixo. E aí, era como se Jesus Cristo tivesse do meu lado, conversando comigo, eu perguntava, né, ele me respondia, mas eu estava vendo, então eu não estava vendo tudo em primeiro plano, digamos assim, eu não tava naquele vazio. Na verdade, eu estava no vazio, né? É difícil de explicar, assim, mas é como se eu estivesse, então, no vazio, na sala preta, né? Na sala preta, no vácuo, né? E tudo que eu tava tratando, tudo que eu tava curando, ele tava embaixo desse véu. E aí, na hora, me veio a representação disso, de que eu pedi tanto pra ser leve, tantas vezes, porque não foi só naquele dia que eu pedi. Todas as vezes, durante meses, toda vez que eu pensava em ir pra ayahuasca, eu pensava, eu quero que seja leve. Então, quando eu cheguei lá, foi leve, foi muito leve, foi extremamente leve. E aí, na primeira parte da cerimônia, então, né, eu via tudo ali pelo véu, né, beleza, mas a cura foi feita, foi sendo trabalhado ali o que eu queria. Então, várias cenas iam passando, né, tem coisas bem particulares que, claro, eu não vou contar porque são coisas internas, né, e pessoais minhas e pessoais de pessoas próximas a mim. Mas todo o trabalho que aconteceu pra mim foi muito envolvendo a questão familiar, né, de agora e de antes, né, de antepassados. No meu quadro também teve uma cura física mesmo, né, que foi feita, que precisava ser feita, porque durante a gravidez do meu primeiro filho, então eu acabei vendo ali uma questão no meu útero, né, e precisei trabalhar ali, fiz até uma cirurgia no ano passado no meu útero, e esse ano agora tô esperando o resultado de um exame. E foi uma coisa, assim, muito linda, assim, então foi sendo trabalhado, né, por exemplo, eu pensava assim, e tal coisa, ou e tal situação, e aí aparecia a cena por baixo daquele véu, eu via a cena se desenrolando, então aparecia eu e mais algumas pessoas, então nessa minha segunda experiência, era como se eu fosse duas, né, eu me dividi em duas partes, eu, consciência, olhando, eu resolvendo as coisas com as outras pessoas, e Jesus Cristo do meu lado, então estava eu, Jesus, o véu, e lá embaixo eu e as pessoas ali, e as situações se resolvendo. Então, você tem que entender assim que é tudo consciência. E para consciência não existem limites, para consciência tudo é possível, né?
Então, por exemplo, acontecia uma coisa, resolvia-se uma cena e a cena parava ali. Aí, e tal coisa. Aí começava a trabalhar outra situação. E teve um momento que eu olhei, assim, como se eu olhasse para aquela véu, né, para aquela parte ali onde tinha sido trabalhada, e todas as cenas, tudo aquilo que eu fui trabalhando e curando e resolvendo e entendendo, né, perguntar, por que tal coisa é assim? Aí a força me respondia. Então eu fui vendo todas essas cenas, elas estavam ali concluídas, como se tudo tivesse acontecendo ao mesmo tempo. Então tava tudo ali. E foi se resolvendo, foi se concluindo, né? E vou contar da questão do meu útero, porque é uma coisa assim que mas foi muito lindo, assim, esse trabalho que foi feito ali na questão do meu útero. E então, assim, eu tava resolvendo, né? Tava perguntando ali pra Jesus. E aí uma hora eu falei pra Jesus, tá, mas e o meu útero, né? Como é que vai estar? Porque eu tenho vontade de ter filhos, né? Mais filhos pra frente, tudo. E eu queria saber como que tava e tal. E aí veio a imagem, como se fosse Gaia. Gaia é a mãe terra, né? A deusa da terra. E principalmente nas culturas mais indígenas, né? A gente conhece como Gaia. E veio a imagem como se fosse uma mulher, não era uma mulher negra, como se fosse uma mulher feita de terra, sabe? Por ser a deusa da terra, né? Gaia, a protetora da terra, a mãe terra. E aí a mãe terra veio, simbolicamente, né? Onde tava o meu útero aqui no meu corpo, ela veio, pegou o meu útero como se fosse um ovinho, assim, muito delicado, e levou, e saiu de cena. Tipo assim, eu não tava mais vendo ela na minha mente. Então, quando eu perguntei pra Jesus, assim, falei, e meu útero? Né? O que vai acontecer ali? Como é que tá? Vou precisar fazer mais algum tratamento, alguma coisa? E aí Gaia apareceu, pegou meu útero e levou. E aí eu continuei no meu processo de cura, ali no meu trabalho, né? Chorei bastante de emoção, de gratidão, né? De me sentir tão amada pela força, por Jesus, pela consciência, né? Na verdade é tudo uma coisa só, né? Deus é tudo uma coisa só, mas Deus fala com a gente da maneira como a gente está aberto para receber. Naquele momento, na minha consagração com a Ayahuasca, foi através da representação de Jesus Cristo e de Gaia, né? Então Gaia pegou meu útero e saiu de cena, foi para lá. E aí eu continuei meu processo de cura. E aí, né, depois de um tempo, eles ofereceram, né, a segunda parte do ritual. Então quem quiser pode tomar uma segunda dose. Como a minha primeira parte, né, a primeira etapa ali, ela estava sendo bem leve, porque eu pedi que fosse leve, né, tava bem tranquilo. Eu pensei, vou tomar a segunda parte do chá. Aí levantei, tomei mais um pouco do chá, né, da medicina, deitei de novo no meu colchão e falei pra Jesus, falei, agora você pode tirar o último véu. Agora eu quero que você tire o último véu, porque eu quero mergulhar na minha consciência. E foi feito, né? Aí quando eu tomei a segunda parte, aí a energia já entrou com mais força, já começou a trabalhar com mais força. E aí, o que aparecia na minha cena era uma cena diferente, já era uma cena em primeira pessoa, já não tinha aquele véu mostrando as coisas por baixo. Eu já tava vendo tudo em primeira pessoa. E aí, quando a energia começou a trabalhar, quando começou a fluir de verdade ali, né, com bastante intensidade, com mais intensidade, veio a cena de Gaia chegando com o meu útero e trabalhando. E a energia tava muito forte em mim, e aí Jesus Cristo falava pra mim, fica tranquila, saia da frente que Gaia tá trabalhando. Então saia da frente, como assim? Tipo assim, não fica pensando, não fique pedindo respostas, não fica, agora deixa a energia trabalhar, deixa a cura trabalhar. E aí eu falava, tá bom, pode trabalhar. Só que isso, gente, isso tudo é mental, né? Aí eu falava na minha mente, na minha consciência, então tudo é mental. Eu tava lá paradinha, deitadinha, retinha assim na colchonete, bem paradinha, e assim eu fiquei do início ao fim da minha consagração. Mas tudo isso acontecendo mentalmente. E aí Gaia começou a trabalhar, a energia rodava, fluía aí e tal, e é uma sensação maravilhosa porque você sente que a energia tá trabalhando no teu corpo. Você sente que cada célula do teu corpo tá recebendo atenção, tá recebendo tratamento, tá recebendo cura, tá recebendo amor principalmente, entende? Então, e aí foi passando, né? Conforme a música ia passando, eu até comentei com meu marido, eu falei, é muito lindo, assim, porque dentro da mente, né? Ali internamente, as cenas começam a se desenrolar e aí vem uma música que casa com aquela cena. Então, não é assim, claro, as músicas, elas têm uma frequência e essa frequência, ela é pensada para guiar a cerimônia, né? No tratamento de cura.
Então, toda a playlist, né, toda a escolha de músicas, ela é feita com intenção, não é assim, qualquer coisa, né? E todas as músicas do ritual xamânico, músicas de dentro do xamanismo, né? Claro, algumas músicas, assim, elas falam de Jesus Cristo, tinha algumas outras músicas que elas falavam, só assim, tudo muito lindo, assim, tudo voltado pra vida, pro amor, pra gratidão, né, pras coisas boas. E então, nessa segunda parte, né, foi trabalhando. E era isso que acontecia, assim, a cena começava a se desenrolar na minha mente, e aí de repente vinha a música e casava. Aí terminava aquela música, aí ia mudando a cena na minha mente, aí começava a outra música que casava. Então foi toda uma sequência, assim, né? Foi indo trabalhando, assim, foi muito, muito, muito lindo. E aí, então, nessa segunda parte, né, o meu útero ali foi restaurado, digamos assim, foi curado. E assim, foi muito lindo, assim, muito lindo ver as cenas, né? Eu contando pra vocês, eu vou revivendo mentalmente, então... e como foi uma experiência bem recente, então pra mim tá tudo muito, muito ativo na minha mente ainda, né? Mas assim, foi muito lindo esse trabalho de cura que foi feito no meu útero. Então a segunda parte da medicina não foi tanto de perguntas e respostas, digamos assim, né? Na primeira parte eu fazia algumas perguntas, né? Algumas cenas foram se resolvendo ali, fui trabalhando algumas questões emocionais, fui fazendo essas curas, assim, né? Mas várias questões que eu trabalhei. A segunda parte não, a segunda parte eu saí da frente, parei de questionar, parei de pedir, parei de perguntar e deixei a força trabalhar no que ela precisava trabalhar, que era o mais importante ali pra mim naquele dia. E aí foi tipo assim, na sequência perfeita, sabe? Foi a cena assim de Gaia trabalhando, né? A Mãe Terra ali trabalhando, fazendo a energia dela, fazendo a cura dela, preparando o terreno. Daí depois passou a música, veio a cena assim, eu com a minha família, né, meu marido e meu filho pegando o útero e plantando ele de novo. E aí a gente plantando, aí passava a cena do meu filhinho molhando, assim, regando ele, né. Foi muito, como se fosse realmente uma plantinha que estava sendo plantada ali, né. E aí a gente cuidando e tal. Aí a outra música, né, outra cena. Outra música foi como se tivesse, assim, daí foi uma música bem intensa, assim, uma música, assim, bem, assim, que levou, assim, totalmente a vibração, assim, uma música muito forte. E aí é como se aquela energia da vida, da terra, de Deus estivesse trabalhando ali dentro. Então foi, assim, muita energia, muita emoção ali. E aí depois, como se uma música mais tranquila, como se fosse, assim, a música do, agora você pode florescer, né? A vida já se instalou aqui, você pode florescer. Então, claro, tudo que eu tô falando pode parecer meio abstrato ou muito simbólico, mas foi tudo que eu vi ali na minha experiência. Foi muito, muito, muito lindo, assim. E uma coisa que me chamou muito a atenção, muito, assim, é que até um dia eu conversei com uma conhecida minha e ela falou que ela não gostava de ir no xamanismo, em centros xamânicos, porque sempre tem gato, e ela não gosta de gato. Então, assim, é um outro preconceito, né? Uma outra questão que não tem nada a ver. Mas realmente tinha um gatinho lá. Na minha primeira experiência tinha um gatinho que me acompanhou na minha experiência. E agora na segunda experiência também tinha outro, né? Aquele que tava na primeira eu já não vi ele. Mas tinha um outro gatinho que tava lá nessa minha segunda experiência. E assim, foi, né, nos últimos dias aqui. Na minha segunda experiência, antes de eu ir, eu queria muito ir. E eu queria muito trabalhar muitas questões. Mas eu fiquei muito ansiosa antes de eu ir pro centro. Assim, chegou, tipo, eu acordei, ia ser no domingo, né, a consagração ia ser no domingo. E eu acordei de manhã, domingo de manhã eu tava, assim, com meu coração muito, muito agitado. Eu tava muito ansiosa pra ir. Muita ansiedade do que eu ia ver, muita ansiedade do que ia acontecer. Então eu tava, tipo, quase que com medo, sabe? E eu cheguei lá no centro e eles ainda estavam arrumando lá, né, o lugar onde acontece a celebração, tudo. E eu tava, assim, com muito, muito, muito medo, assim. Medo não, tava muito ansiosa pro que ia acontecer. E o lugar onde é o centro xamânico, assim, ele é um lugar bem no meio da natureza, bem imerso na natureza. Então tem o espaço principal lá onde acontecem as celebrações. Aí mais pra baixo você anda, assim, num gramadão, cercado de árvores. Aí tem um riozinho e tal. Então eu cheguei e aí eu fui em direção ao riozinho, né? Eu fui lá pra baixo, assim, né? E eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que canalizar minha energia, eu tenho que me acalmar antes de entrar no ritual. E aí eu fui lá, coloquei a mão numa árvore, e aí eu conversava com a árvore, falava, por favor, né, me ajude a equilibrar minha energia, me ajude a me acalmar e tal.
E nisso, mas isso assim, na hora que eu cheguei lá no centro, o gatinho, ele tava numa outro lugar lá, ele me viu e o gatinho foi correndo, gente. Foi muito engraçado, porque o gato foi correndo na minha direção e ficou lá comigo, ficou lá nos meus pés, dava uns miozinhos e tal. E o gatinho ficou, tipo, ele me viu, ele foi correndo lá. E tinha outras pessoas lá por fora, tinha outras duas mulheres que estavam perto do rio, lá olhando o rio, conversando e tal. E o gatinho ficou lá comigo. E aí eu subi, fui lá pro lugar onde acontece a celebração. E aí eu entrei lá, arrumei o colchão, né, onde eu ia deitar, porque você pode escolher se você quer ficar sentado, se você quer ficar deitado, se você quer colocar o colchão e ficar só encostado, enfim, você se arruma ali do jeito que ficar melhor pra você. E aí eu, né, sentei assim, me arrumei, e na hora que o gatinho viu que eu tava lá, ele foi lá também. E aí o gatinho ficou ali perto do meu colchão. Aí eu levantei, peguei a primeira dose do chá e tomei a primeira dose. A hora que eu tomei a primeira dose, eu fui e deitei no colchão. E o gatinho deitou no meio da minha perna, no meio das minhas pernas, assim, ele ficou deitado. E eu tava deitada com as pernas abertas e o gatinho no meio ali. E aí, beleza. Aí passou toda a primeira parte, né, que eu já contei pra vocês ali, sobre uma parte mais leve, ali com o véu e tal. E aí eu levantei, tomei a segunda dose e deitei de novo. Quando eu deitei de novo, eu deitei com as pernas retas. Tipo, eu fiquei com uma perna encostada na outra, assim, né? O gatinho veio e deitou em cima do meu útero e ficou com a patinha esticada, assim, na minha barriga. E aí era engraçado, até vou colocar a imagem aqui, porque daí eu consegui tirar uma foto dele desse jeito. Ele ficou deitado ali em cima do meu útero. E a segunda parte da celebração foi a parte onde Gaia tava curando meu útero. Então o gatinho deitou exatamente em cima do meu útero, ali onde tava. E quando tinha alguns momentos das músicas ali, né, da frequência, que eu sentia aquela energia tão forte, aquela energia assim, circulando, trabalhando, e o gatinho esticava a mãozinha assim. Aí ele fazia assim, ele esticava as patinhas assim. Aí de repente acalmava a música, ele parava e ficava dormindo. Aí beleza, rodava a música, acontecia mais alguma coisa. Quando vinha energia forte de novo, o gatinho esticava as mãozinhas assim. Gente, pra mim, assim, aquilo foi extremamente, assim, ele tava ali como meu terapeuta também. Ele tava trabalhando na cura junto comigo. Talvez ele estivesse ali pra estar equilibrando a minha energia, ou até mesmo pra me ancorar, né? Com uma energia muito forte, você sente, né, a tua vibração, a tua mente subindo, assim, como se fosse subindo, né? Você sente, assim, que você vai transcendendo. E ele também tava ali como um ponto de ancoramento, né? Ele tava ali me ajudando a ancorar, ou talvez até estivesse emprestando a energia dele pra mim. Enfim, eu sei que o bichinho trabalhou. Ele trabalhou muito, muito, muito. E aí, então, nessa segunda parte, né, que eu fiquei ali trabalhando meu útero, o gatinho tava ali em cima. E, gente, eu nunca tinha visto aquele gatinho na vida, né, porque a primeira vez que eu fui no centro xamânico, ele não tava lá. Então, ele era novo pra mim também, e ele também nunca tinha me visto. Então, é energia mesmo, né. E todo mundo sabe que gato é um animal muito sensitivo, né? Eles são muito, muito sensíveis, assim, pra energia. E, enfim, foi muito, muito interessante, assim, porque ele ficou comigo do início ao fim, né? Ele foi me buscar quando eu cheguei lá embaixo no rio, e aí ficou comigo do início ao fim da cerimônia. E aí foi passando, né? Passou toda a segunda parte ali com digamos assim, a segunda sequência de músicas, né? Que eles estavam trabalhando. E aí um dos padrinhos da casa falou assim, ó, agora a gente vai começar com a cerimônia do rapé, e quem tiver interesse pode vir, e quem não quiser pode continuar aí na sua meditação, né, cada um sabe o que faz. E eu nunca tinha tomado a medicina do rapé, pra mim era uma coisa nova, eu não sabia como é que era. E aí a hora que ele falou que eles iam começar com a cerimônia do rapé, eu pensei assim, se o gatinho sair eu vou, porque eu não ia mexer nele, eu pensei, ele tá aqui trabalhando, tá aqui me ajudando, eu não vou tirar ele daqui, não vou me mexer pra fazer ele sair, né? Fiquei paradinho lá, pensei, eu vou ficar aqui, né? Se der pra mim ir lá, eu vou, se não der, não vou. E eu fiquei lá paradinha, energia trabalhando, beleza. E aí, de repente, né, começou uma outra música, a energia baixou um pouquinho, o gatinho levantou e deitou do lado das minhas pernas, assim, e ficou deitado, bem esticadão, assim, do lado da minha perna. Aí eu levantei e fui lá e tomei o rapé. Então, o rapé, ele é o sopro, né, de um conjunto de ervas ali que eles assopram no nariz. Eu
não sabia como é que era, nunca tinha experimentado, e eu achava até que podia ser um pouco desconfortável, né? Não parece muito legal. Mas é totalmente o contrário. A madrinha da casa, né, que é ela que faz o sopro, ela falou, ó, como é a tua primeira vez, eu vou fazer um sopro bem leve, né? Mas esteja aberto, né? Também é uma medicina e também é uma medicina poderosa. Então, a gente não pode julgar antes de conhecer e muito menos antes de experimentar. Então, eu me ajoelhei, né, nos pés da madrinha e dela fala assim, ó, você respira profundamente, né? E se abra, peça pra energia te curar, né? A madrinha mesmo falou, ó, respira fundo e peça a cura, peça pra ela te curar. E aí eu fiz, né? E aí ela soprou a primeira vez em uma narina, aí esperou um pouquinho, soprou na outra. Gente, na hora que ela soprou a segunda narina, vocês não têm noção. Aquela energia fazia assim, ó. Mexia, trabalhava. Aí eu peguei na mão dela, assim, né? Ela tava sentada na minha frente e eu tava de joelhos na frente dela. Eu peguei na mão dela e eu chorei. Chorei. Assim, aquele choro, assim, de limpeza mesmo, gente. Assim, de escorrer lágrimas, assim, de soluçar, né? E a energia começou muito forte. Começou a trabalhar mesmo, assim. E uma outra coisa, assim, foi muito, assim, muito bacana, assim, nessa hora, foi que tava, a música que tava tocando era uma música que falava sobre rapé, uma música indígena, e a música ia falando assim, ah, o rapé cura, tal. E aí aquela energia trabalhando, né, energia forte ali, eu tava segurando na mão da madrinha, chorando ainda, e aí eu comecei a me acalmar, comecei a me centralizar, daí ela falou, ó, vai respirando, né, pode ficar aqui o tempo que você quiser, mas vai respirando, né, deixa a energia trabalhar. E aí a energia foi trabalhando, né, eu fechei os olhos, fiquei de mãos dadas com ela, ajoelhada, e aí eu fazia assim, e respirando, a energia girando, e a música, né, na música os indígenas iam falando, vai curar, e aumentando a intensidade, e a energia trabalhando. E aí, de repente, quando a energia, assim, parece que ela deu uma baixada, assim, foi quando acabou a música, e aí na música todos os indígenas gritavam e batiam palmas, assim, então, assim, foi muito lindo, porque também foi muito sincronizado, sabe? E as músicas, assim, elas têm um poder muito grande, mas você não pensa assim, ah, eu vou ir lá na tal música, porque você não sabe que música vai passar, não tem nada a ver, assim. Mas eu falo da música porque foi uma coisa que me marcou muito, assim, porque na hora que eu tomei o rapé, era como se tivesse realmente toda uma aldeia me ancorando e me dando energia e ali trabalhando comigo, entendeu? Então você se sente acolhido por essa energia indígena, é como se você fizesse parte de tudo aquilo, sabe? É muito bonito, é muito lindo. E aí a energia acalmou um pouquinho, aí eu levantei e voltei pro meu lugar. E sentei de novo, né, no colchão onde eu tava. E aí eu fiquei assim com as pernas sentada, né? Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Então eu fiquei sentada assim, né? Com as pernas assim. Fiquei sentada em cima das minhas pernas, sentada assim em cima das pernas. E aí a energia começou a trabalhar, uma energia muito forte. Então eles falaram, né, que a energia do rapé junto com a energia da ayahuasca tem muito poder, é muito forte, né? Então eu não experimentei só o rapé, então eu não posso falar da minha experiência só com o rapé. Mas os dois juntos foi uma energia bem poderosa também. E aí eu fiquei assim, e aí eu tive vontade de me abaixar. Então eu me abaixei, né, coloquei as mãos assim na frente do rosto e fiquei abaixadinha, encolhidinha, né, como se estivesse assim em posição fetal. E nessa hora eu senti como se eu estivesse dentro do útero, como... Lembra que na segunda parte foi como se tivesse sido plantada a sementinha dentro de mim, ali plantado o útero e tal, regado, florescido, né, ganhou o sopro da vida ali, foi florescido. E agora nessa parte do rapé, era como se eu estivesse dentro do útero. Então eu só queria ficar ali quietinha, bem quietinha assim, e fiquei. E aí se passaram algumas músicas, e aí de repente me deu vontade um pouco de abrir os braços. Então eu fui sentindo isso, tipo assim, ah, eu tô aqui, mas tá bom, eu tô protegida. E aí os pensamentos que vinham não eram coisas assim, ah, que eu queria pensar. Eram pensamentos assim que apareciam na minha mente, tipo assim, ah, tá tão bom aqui, eu não quero sair. E aí foi indo assim, aí de repente, ai, agora eu tô precisando um pouco mais de espaço. Aí eu consegui me mexer um pouco mais. Aí de repente, tava já no final assim da celebração, várias músicas foram passando, né? Várias coisas apareciam na minha mente.
teve uma música, agora eu não vou lembrar qual música foi, mas a música ela falava assim sobre a beleza da vida, sobre como as coisas são bonitas, como a vida é bonita e tal. E aí na minha mente passavam várias imagens de pessoas felizes, de momentos felizes que eu vivi, de momentos felizes, tipo, projetando pra frente, né, que no caso eu vou viver coisas bonitas. E aí eu pensava assim, eu acho que vale a pena nascer, eu acho que vale a pena sim, tipo, vale a pena viver, entendeu? É como se eu tivesse sendo convencida de que valia a pena entrar na experiência humana, de que valia a pena viver, valia a pena vir pra cá. E aí no final, uma das, assim, que eu lembro, assim, né, uma das últimas músicas, era como se eu estivesse abrindo o olho e eu estivesse vendo eu mesma, né, no caso, eu como mãe, o meu filhinho pequenininho aqui, e a gente olhando para tipo, como se fosse pro bebê, sorrindo, tipo, eu falando assim, olha filha, né, que bonitinho o bebê e tal. E aí eu pensava assim, né, eu sendo a versão bebê, eu pensava assim, eu acho que eu quero, eu acho que vai ser legal. Tipo assim, eu fui convencida de que vale a pena eu entrar nessa experiência, sabe? Então, foi tudo muito simbólico, foi muito, muito lindo, assim. Eu sei que eu contando, talvez não tenha tanto impacto, assim, mas pra mim, é eu que vivi, claro, né? E pra minha jornada, pra minha história, sabe? Foi tudo muito, muito simbólico, muito lindo. E principalmente essa parte, assim, final ali, onde eu fui convencida, né, digamos, a vir na experiência humana. Eu não sei se estava se tratando da minha alma, quando a minha alma foi convencida a vir pro mundo, ou da alma do meu futuro bebê, que eu quero muito ter um segundo filho, então se foi a alma do meu segundo bebê que foi convencida que, tá bom, eu vou, né, enfim. Mas vários momentos, assim, na minha jornada, momentos, assim, que eu entrava naquela confusão mental, isso falando, assim, do meu processo espiritual ao longo dos últimos anos, tá? De situações que, às vezes, assim, parece que, assim, em alguns momentos da minha jornada espiritual, quando eu começava a buscar e começava a entender que é tudo projeção, que é tudo criado, que esse não é o mundo real, às vezes eu entrava naquela, mas por quê? Eu não quero mais, eu quero ir pra Deus, eu quero voltar pra Deus, eu quero ir pra casa. Eu tinha muito, durante um tempo, assim, bastante tempo, eu tive muito esse sentimento assim, eu quero voltar pra casa. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero voltar pra casa, eu quero estar com Deus, eu quero sentir Deus, eu quero ver Deus, eu não quero me sentir sozinha aqui e tal. E em alguns momentos eu sentia isso, sabe? Então, naquele momento, lá no finalzinho da minha consagração, em que eu falei assim, vale a pena eu vir, realmente eu me dei conta de como a vida é bonita, de como a vida é amorosa, de como a gente não tá sozinho, sabe? Isso foi uma coisa muito forte que ficou pra mim, assim, que a gente não tá sozinho. Até um outro ponto, assim, que foi muito diferente da minha primeira experiência pra minha segunda experiência, foi justamente isso, sabe? Quando eu consagrei a ayahuasca pela primeira vez, eu entrei num estado de iluminação, assim, gigante. Eu fiquei por mais de uma semana, foram vários dias depois que eu saí da consagração, né, que também tinha sido no domingo, eu fiquei, tipo, a semana inteirinha, em que eu não tinha pensamento nenhum, a minha mente ficou limpa, sabe o que é você não pensar em nada, tipo, eu não ficava o tempo inteiramente conversando, trabalhando, assim, eu lembro, assim, que eu tava num estado, assim, parece que tudo brilhava, parece que tudo era luz, eu sentia aquele amor, aquela gratidão, e dentro da minha mente, quando eu queria pensar alguma coisa, eu pensava, mas não ficava, se eu quisesse ficar horas sentada sem pensar nada, eu ficava, entendeu? Tipo assim, eu entrei num estado meditativo permanente, assim, e eu falava dentro da minha mente, por favor, não me deixe sair disso, por favor. E a força, né, a minha centelha divina ali, a força que me acompanhou na minha primeira experiência, era como se ela estivesse aqui e eu ouvia a voz dela separada da minha. Tipo, eu sabia que não era minha mente, não era meu ego, não era nada. Era eu que tava ali pensando. E aí eu falava assim, por favor, não me deixe sozinha. E aí a força respondia, você nunca vai estar sozinha, eu sempre vou estar aqui e tal. Então, assim, eu fiquei vários dias nesse estado, assim, bem, tipo assim, totalmente iluminada, assim, em paz, sabe? Uma paz extrema, era muito emocionante, assim. E nessa segunda experiência, já foi diferente, né? Eu voltei pra casa, até foi, tipo, eu fiquei meio assim, nossa, mas eu já tô de volta. Tipo assim, voltei com os mesmos
controlando a minha mente, é claro, né, muito mais consciente do que eu estava pensando, mas voltei num estado normal, digamos assim, né. Claro, gente, é impossível você passar por uma experiência com ayahuasca, por um processo de cura e você voltar a mesma pessoa. Mas o normal que eu quero dizer é que eu não tava naquele estágio, assim, tão iluminado quanto eu voltei da primeira vez. Mas, assim, foi muito lindo, assim. E uma coisa que eu senti muito nas duas experiências, mas nessa segunda, assim, foi bem consciente, assim, é a questão da gratidão, sabe? É de me sentir muito amada. Eu me senti muito amada pela força, muito amada por Gaia, né? Pela deusa Terra, por Jesus, principalmente. E eu ancorei muito Jesus na minha segunda experiência, porque eu tô lendo o livro Um Curso em Milagres. Então eu já li uma vez todo o livro, texto, né? Comecei a fazer os exercícios, fiz até o dia 60 e não consegui continuar. E aí deu um tempo, agora eu comecei a ler de novo. Só que eu também comecei a ler a Bíblia, do Novo Testamento, o livro de Mateus. Então todos os dias, né, agora já faz alguns meses ali, antes de dormir eu leio o livro de Mateus e depois eu leio Um Curso em Milagres. Então são duas versões de Jesus, né? Claro, a versão da Bíblia, gente, me perdoem, né, se alguém não concordar, mas a Bíblia foi um livro editado, né? Não tá tudo ali 100%, mas é a história de Jesus, a história original de Jesus tá ali. E Um Curso em Milagres é um livro que foi ditado por Jesus, né? Foi canalizado lá, a pessoa escreveu, mas ela canalizou Jesus. Então é Jesus falando também. E como eu tô lendo os dois livros todos os dias, então por isso que eu acabei canalizando Jesus, né, na minha experiência. Né? Quem ia, de repente, pode ir canalizar um parente, um antepassado, alguma outra força, alguma outra entidade. Quem eu vi também na segunda consagração, durante a cerimônia, assim, porque eu sempre pensava assim, ai, quando eu for na ayahuasca, eu quero ver Jesus, eu quero ver Ganesha, eu quero ver o Paramahansa Yogananda, eu quero ver, tipo, eu pensava todos os mestres, assim, que eu gosto e que eu queria pedir pra ver eles na ayahuasca. Só que, claro, quando eu cheguei lá, não foi o que eu me lembrei, tipo, eu canalizei Jesus, pensei em Jesus, né, e Jesus me acompanhou durante todo o processo. Mas lá ao longo enquanto várias coisas estavam acontecendo na primeira parte, quando eu ainda tava vendo sobre o véu e tal, aí eu vi Ganesha também, Ganesha apareceu. E aí tocou uma música, né, durante o ritual, que me lembrou Ganesha. E aí eu tava, né, lá na cerimônia, né, na força e tava vendo, né, várias coisas ali, e aí de repente eu falei assim, Ganesha, você tá aqui. Tipo, super feliz que eu vi Ganesha. E outra questão também que eu falei ali do ego, nas duas vezes, nas minhas duas cerimônias, eu tive que colocar o meu ego de lado. E na primeira vez foi bem mais intensa, na primeira vez foi como se eu tivesse vomitado meu ego, né, eu contei pra vocês que eu, né, tive esse processo de limpeza, de vomitar e tal. Mas foi simbólico, como se eu estivesse jogando o meu ego pra fora. Na minha primeira cerimônia, na primeira vez que eu participei, essa questão do ego foi muito forte pra mim, porque eu realmente senti que era o peso que eu tava carregando. Então, acho que até por isso que quando eu saí da primeira experiência, eu tava num processo tão iluminado, porque eu tinha limpado meu ego, assim, de arrasto, entendeu? Eu tirei meu ego 100%. E o que é o ego? Como se fosse um personagem que tava no controle automático, né? Que deixa o controle automático, rodando padrão, rodando crença, rodando programação que a gente recebe da televisão, de parente, de escola, de trabalho, essas coisas assim. Então, hoje em dia, né, claro, a minha consciência de ego já tá um pouco diferente, que o ego é como se fosse a tua mente não observada. Então, quando você só reage, quando você não presta atenção no que você pensa, você não presta atenção no que você escuta, no que você vê, no que você assiste, no que você lê, quando você só deixa todo mundo vir colocar coisa na tua cabeça, e informação, e as pessoas, falando, e você, não é verdade. E você sem questionar, você sem entender, sem buscar a verdade. E a verdade, quando eu falo, é verdade tipo amorosa, né? O que realmente o amor faria naquela situação. Então, até o Curso em Milagres, ele fala muito sobre o ego, mas isso acho que é um assunto para um outro vídeo, porque é bastante coisa. Mas o Curso em Milagres fala que ou você tá rodando o sistema do Espírito Santo, ou você tá rodando o sistema do ego. E então, na primeira vez, na minha primeira consagração, essa limpeza do ego, ela foi bem intensa, foi bem forte. Tanto que teve uma hora que foi muito legal, assim, da minha primeira consagração, que eu lembro que eu tava deitada e aí tava tratando essa questão do ego, né? Minha centelha divina tava ali me ajudando.
E centelha divina que eu digo, gente, porque na minha primeira experiência é como se a minha centelha divina tivesse comigo, né? A força, né? A força da ayahuasca. E aí a força tava trabalhando ali. E aí teve uma hora que eu senti uma dor muito forte bem no meio da minha coluna, assim, mas foi uma pancada, assim, foi tipo pegar um martelo, assim, pá, no meio da minha coluna. E aí eu senti a dor, só que assim, também, eu estava imóvel, estava deitada no meu colchãozinho, quietinha, e tudo internamente acontecendo. Eu tava lá, não me mexi, senti a dor, e eu pensei, não, porque se você começar a reagir a tudo que você sente na energia, você vai parecer um louco lá, né? E aí eu fiquei paradinha e eu senti uma dor forte na minha coluna. E aí a força, né, a ayahuasca falou assim, dói, né? Dói, porque ele não cabe aí, não cabe eu e o teu ego aí dentro. Gente, eu juro que eu ouvi isso. Então, o que isso quer dizer? Não tem como você ser um ser consciente, você deixar Deus, deixar a força. Gente, são tudo codinomes, né? Tudo uma consciência só. Mas não tem como você deixar a tua centelha divina ou a força trabalhar em você se o teu ego estiver ocupando espaço. E nessa hora eu entendi literalmente isso, porque eu senti isso. E aí depois... E aí, tipo assim, na hora que eu entendi isso... Eu baixei a minha guarda, tipo, eu parei de resistir, deixei a força trabalhar, e aí eu comecei a ter efeito colateral de mal-estar, assim, de ânsia, de vômito mesmo. E aí depois, no final da celebração, eu vomitei. Mas o que eu vomitei? Como se fosse o meu ego, entendeu? E aí eu lembro que eu passei muito mal. E aí quando eu vomitei só um pouquinho. E aí eu olhei pro balde, e eu passei muito mal, tipo assim, de mal-estar mesmo. E aí eu lembro que eu olhei pro balde e eu pensei assim, nossa, mas é só isso? Daí a força, gente, isso também, tudo interno, tá? A força falava assim, mas é isso que eu tô te falando, o teu ego é isso, é uma sujeirinha, é um nada, é você que dá força pra ele, é você que dá poder pra ele. E aí tá, e aí eu, tipo, nossa, aí eu ri, assim, gente, tudo internamente, tá? E aí eu ri, aí eu fiquei muito feliz, né, e tal. E nessa segunda experiência, agora na segunda experiência, o que aconteceu foi assim, que... Na primeira parte, lembra que eu falei pra vocês que teve a parte lá em que tava tudo com um véu, né, tava bem leve, bem suave ali a minha experiência, mas eu ainda tava vendo por baixo do véu ali, né. E aí, de repente, eu sentia um fluxo de energia, não era tudo aquilo, eu sentia o fluxo de energia, e aí vinha a cena como se eu estivesse numa ponte, a ponte, tudo vazio, todo vazio, tudo preto, e eu na ponte, e aí eu ficava paradinha na ponte e eu falava assim, eu tô aqui, não me deixe sozinha, quem é que tá aí, eu quero conhecer Deus, tipo, eu gritava pro vazio, assim, e, tipo assim, me sentindo assim, sozinha ali, abandonada, e esse sentimento era um sentimento que eu experimentei várias vezes, quando, eu tava estudando, eu tava lendo, tava fazendo técnica, fazendo isso, fazendo aquilo, parece que não acontecia, parece que não desenvolvia, parece que eu não saía do lugar. E aí, às vezes, eu deitava na cama à noite e pensava, meu Deus, mas eu tô aqui, Deus, eu chamando, tipo, chamando por alguém, entendeu? E na minha experiência, isso apareceu pra mim. Eu falando assim, eu tô aqui, eu tô aqui. E aí, aquele bonequinho, né, tipo, eu, no caso, né, o bonequinho ali, saía, isso, né, na minha experiência com a ayahuasca, então, na segunda experiência, né. E aí ficava lá, né, aquele bonequinho falando assim, eu tô aqui, eu tô aqui. Quem é Deus? Quem sou eu? Da onde eu vim? Tipo, fazendo essas perguntas assim. E aí, tipo, não veio nenhuma resposta na hora, assim, na lata. E aí o bonequinho baixou a cabeça, foi indo e entrou como se fosse numa toca. Tipo, como se fosse feito de terra mesmo, sabe? Mas era uma toquinha, assim, o bonequinho entrou lá dentro e ficou encolhidinho, assim. E eu tava só observando aquela cena, eu tava observando aquilo que aconteceu. E aí, de repente, Jesus me falou, esse é o teu ego, não é você. Você sabe que você não tá sozinha. E aí, Jesus falou pra mim, né? E teve um momento que eu falei pra Jesus, eu falei, como que eu posso ajudar as pessoas? Porque tem tanta gente próxima a mim, precisando de ajuda, tem pessoas que eu amo que precisam de ajuda e eu não sei como ajudar. E aí Jesus falou, cure como eu curava, através do amor. Ame, seja um canal de luz. Você não precisa falar pra pessoa, você não precisa
demonstrar para ela, você não precisa fazer nada, luz, mas deixe a luz, deixe Deus entrar em você. Quem estiver perto de você, a luz vai refletir. O que é a escuridão? O que é o medo? A escuridão é falta de luz. O medo é falta de amor. Se você tiver na tua energia luz e amor, você vai conseguir ajudar as pessoas próximas. E aí Jesus foi lá naquele ninho, naquela oca lá. Jesus colocou as mãos assim e começou a sair luz, onde estava meu bonequinho do ego. Era o meu ego que estava lá dentro. O meu bonequinho do ego entrou lá e Jesus ficou com as mãos assim. E aí Jesus fez sinal, eu fui, aí fiquei Jesus aqui, eu aqui, saindo luz. E aí aquela toca começou a se fechar, e disso nasceu uma florzinha, que é um copo de leite, a flor copo de leite. Então ficou como se fosse aquele morrinho de terra e o copo de leite nasceu. E o que foi aquilo simbolicamente? Eu deixei o meu ego sair, o meu ego se revoltou lá na hora da força, né? A ayahuasca tava trabalhando, mas não tava dando o que ele queria. E aí o meu ego, ficou chateado, foi lá e se escondeu. Eu tô sozinho, se sentiu sozinho. E aí eu tava observando. Eu entendi que aquilo não era eu. Eu deixei a cena fluir. E é isso que às vezes acontece quando você tá numa experiência como essa, de você não sair do caminho. Então, por exemplo, eu mesma, consciente, né, ficar pensando, mas quem é Deus? Quem sou eu? Eu quero a resposta, eu quero a resposta, eu quero a resposta. E aí você trava da força de trabalhar. E aí, meu ego foi lá e Jesus fez assim. E aí, de repente, apareceu uma pessoa que eu amo, né, que eu queria muito ajudar e nunca sei como ajudar. E aí Jesus falou, cure. E aí eu fazia assim com as mãos na pessoa e ia passando luz e amor. Aí vinha a próxima pessoa, cure. E aí foi aparecendo, e aí é como se fosse aparecendo uma sequência de várias situações, de várias pessoas que eu queria ajudar e eu não sabia como, ou eu queria resolver e não sabia como. E aí eu fui curando. Jesus do meu lado, me ajudando a curar com as mãos. Claro, curar com as mãos é simbólico, né? Porque eu, na minha experiência de vida, eu sinto muita energia nas mãos, né? Eu até fiz um curso de Reiki um dia pra saber trabalhar com essa energia. Eu sinto a energia mesmo, eu sinto muito. Então, Jesus falou, use suas mãos. Até teve um outro momento da minha experiência com a ayahuasca, em que eu falava pra força, assim, falava como que eu posso me conectar quando eu sair da experiência, né? Pra eu sempre me lembrar, pra eu conseguir voltar pra essa conexão com Deus, essa conexão com a força. E aí Jesus falava, use suas mãos, abençoe com suas mãos, né? Se conecta ali, né? Passe a sua energia através das suas mãos. Então isso também foi relacionado com a minha história de vida, porque eu tenho essa história com o Reiki, né? Então isso foi trazido ali como uma ferramenta que eu posso usar agora, né? No meu dia a dia, na minha vida cotidiana, para mim me conectar, usar as mãos, né? Usar a energia, trabalhar as mãos e eu consigo me conectar melhor com essa energia. Então, é tudo muito vinculado também com a nossa história de vida, né? Com aquilo que você tem na tua bagagem, né? O que você leva pra ayahuasca é o que ela vai usar para trabalhar, para te dar força, para te dar sustento, para te dar direcionamento, para te dar sabedoria para você trabalhar. E aí, a gente parou na parte do rapé, né? Em que eu decidi que eu queria nascer. Meu filho, enfim, não sei quem, né? Alguma alma ali, se eu interpretei ele como se fosse alguém, né? E aí nisso acabou a cerimônia, já tinha se passado o dia inteiro, né? A cerimônia tinha começado antes do almoço e ali já era final da tarde. E aí eu levantei, né? Lá no Instituto Xamânico ali que eu frequento, ele sempre tem uma mesa com chazinho, né? Com alimentos leves, frutas, bolachinha, pão, alguma coisinha assim, pra que a hora que você sentir fome você tenha, né? Possa ir lá comer. Aí eu sentei, peguei um chá, né, peguei um pedacinho de bolo, comecei a comer e tal. E aí depois, assim, de um tempo, né, que eu tinha ficado lá já e eu senti, assim, né, tava bem. Aí eu pensei, vou ver se eu tô bem pra ir pra casa, né, porque eu precisava pegar o carro e dirigir. E aí teve um momento que eu vi que aquela força começou a voltar. E muito forte, muito intenso. E já era final da tarde e eu comecei a ficar preocupada. Pensei, nossa, mas eu não posso ficar muito mais na força, eu tenho que ir pra casa, eu tenho que ver meu filho, né, eu tenho que dirigir, eu tenho que tomar cuidado e tal. E aí eu sentei no gramado, fiquei descalço, coloquei os pés descalços, coloquei as mãos no gramado, e aquela energia assim, ó, muito forte, muito forte.
E aí eu fechava o olho, via muitas formas geométricas, eu abria o olho, via formas geométricas, né, tudo, né, até eles chamam que esse é o tecido da realidade, né, que cria a nossa realidade, as formas geométricas. E aí o que aconteceu? Eu comecei a entrar em resistência, porque eu queria sair da força e a força queria trabalhar. E aí me veio como se, eu me lembrei de uma onça, sabe, eu lembrei assim de uma onça. E aí quando eu vi, eu tava com aquela energia assim, tipo, aquele olhar, tipo, desconfiado, assim, olhando tudo meio assim, isso sentada no gramado, né? Olhando as coisas assim, aquela energia meio de ataque, sabe? Aquela coisa assim, meio arisca, assim. E aí, de repente, eu fechei meu olho e pensei, não é o que eu quero, não é isso que eu quero. E aí Jesus, né, que ainda tava no meu campo ali, Jesus falou, então deixa a força trabalhar. Você tá entrando em resistência. Quanto mais você resistir, pior vai ser a tua experiência. E aí eu respirei fundo e pensei, é verdade. Eu vim aqui pedir a energia, eu vim aqui pedir a força, e agora eu não quero deixar a força trabalhar. Então eu acho que é por isso que muitas pessoas acabam entrando na peia, que eles falam, né? Graças a Deus eu não tive, mas eu acho que ela vem disso. Da energia tá trabalhando de uma forma e você não querer deixar a energia trabalhar. Você querer bater de frente, você querer resistir, e aí é claro que a tua experiência não vai ser boa. Aí eu respirei fundo e deixei, né? Fiquei só sentindo os efeitos, deixei a energia trabalhando, e aí, né, eu deixei a energia trabalhar. Aí passou um tempo, né, a energia se acalmou, eu levantei de novo, fui até lá, pensei, vou comer mais um pouquinho, e aí eu vou pra casa. Sentei na cadeira, a energia começou a trabalhar de novo, e forte, assim, num ponto, assim, que não tinha como, assim, eu, né, sair pra ir pra casa. E aí eu fui lá, sentei de novo no gramado, e deixei, pensei, vou ter que deixar a energia trabalhar. Deixei, né? Não, e assim, gente, quando eu falo assim, não é uma coisa negativa, tá? Não é uma energia ruim, não é uma energia que faz mal, mas eu tava preocupada porque eu queria vir pra casa por causa do meu filho, né? Eu não queria, né? Já tava ficando tarde, logo ia ficar noite, mas não é nada ruim, né? É a mesma energia, os mesmos efeitos que eu já tinha sentido na minha experiência antes, que ainda estavam no meu campo, ainda estavam, né, ali agindo em mim. E aí, na minha mente, eu falei, Jesus, eu quero ir pra casa em segurança. Então, por favor, me ajude a me aterrar, me ajude a equilibrar essa energia para que eu possa ir pra casa. Foi questão, assim, de poucos minutos, a energia suavizou. E eu pensei, agora é a hora. E aí, peguei minhas coisas e fui pra casa, né? E entrei no carro. E só que assim, o instituto ele fica no interior, então você tem que passar por estrada de chão, né, passar ali por mais alguma questão do interior e tal. E aí fui pedindo, Jesus me leva pra casa, Jesus você dirige, Jesus me ajude, porque é muito fácil quando você tá com uma energia poderosíssima, que é da terra, que é da natureza, e você fica em conexão ali com a terra, que vem passando, né, pelo interior, vendo as árvores e tudo mais. É muito fácil da energia se ativar de novo, né? Mas consegui vir pra casa tranquilamente, né? Não foi nada de perigoso, tudo certo. Então é isso, né? Eu queria trazer esse segundo relato, porque de alguma forma eu sinto que pode ajudar alguém, né? Se de repente você tem curiosidade, você tem vontade, teve uma experiência parecida ou não, né? É sempre interessante a gente ter essa troca. E eu tenho muita vontade de compartilhar coisas na internet, né? Até já tentei por um tempo colocar coisas na minha rotina, mas não gostei de expor meu filho, eu não gostei muito de como ficaram as coisas. E na minha experiência mesmo, lá nessa segunda consagração, eu perguntei pra Jesus, eu falei, tá, mas eu devo compartilhar? Eu devo? Porque eu tenho essa vontade. Aí Jesus falou, somente aquilo que você aprender na tua busca pela luz, pelo amor, só o que te faz bem, só o que faz essa diferença, né? Isso realmente faz muito bem pra mim, tá compartilhando esses ensinamentos. E o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas é impossível você começar a falar desse assunto e você não lembrar, Claro, a intenção não é tanto comparar uma vez com a outra, mas é contar as principais diferenças e por que foi tão diferente, né? Com a consciência que eu tenho hoje, né? Do porquê que uma experiência foi tão diferente da outra. E é isso, eu quero conversar mais, né? Sobre vários conteúdos que eu aprendi ali durante a minha experiência, o que eu fui me ensinado. E espero que esse vídeo de alguma maneira ajude vocês. Até o próximo.